Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Elbor para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.elbor.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Elbor e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes o Sr. Henry Borenstein, diretor-presidente, o Sr. Roberval Toffoli, CFO, e Marcelo Bonanata, diretor comercial da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Henry, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Henry, pode prosseguir. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à teleconferência de resultados da Elbor, referente ao terceiro trimestre de 2025. É uma satisfação compartilhar esse momento com vocês. Hoje, estou acompanhado pelo nosso CFO, Roberval Toffoli, e pelo diretor comercial, Marcelo Bonanata, que contribuirão com a apresentação e participarão da sessão de perguntas ao final do call. O terceiro trimestre de 2025 foi marcado por importantes avanços operacionais e pela consolidação da estratégia da Elbor de fortalecer sua participação nos projetos, otimizar o portfólio e ampliar a geração de valor para os acionistas e clientes. Em relação aos principais destaques do trimestre, destaco: as vendas brutas totais no terceiro trimestre atingiram 479 milhões, refletindo uma redução de 3% em relação ao mesmo período de 2024. A participação da Elbor neste volume foi de 66%. Já no acumulado do ano, as vendas brutas totalizaram 1,6 bilhão, um crescimento de 6,5% em relação aos 9 meses de 2024, com a Elbor respondendo por 55% desse total. A velocidade de vendas total, nosso VSO, do terceiro trimestre de 2025 alcançou 16,9%, já o VSO da participação Elbor foi de 16,3%. No acumulado do ano, o VSO total foi de 42,6%, em linha com o mesmo período do ano anterior. O VSO da parte Elbor atingiu 37,5%. Durante o trimestre, a companhia lançou 3 empreendimentos, sendo 2 localizados na cidade de São Paulo, Stay Moema e Colage Bela Vista, e a terceira fase do Pátio Mogilar, localizado em Mogi das Cruzes. O VGV líquido total dos lançamentos foi de 587 milhões, 93% participação Elbor. No acumulado do ano, foram lançados 7 empreendimentos, totalizaram um VGV líquido de 1,3 bilhão, 70% corresponde à participação da Elbor. No terceiro trimestre de 25, também foram entregues 3 empreendimentos: Reservas Caminho da Lapa, fases 2 e 3, New Pátio Osasco e Figueira Leopoldo, somando um VGV total líquido de 731 milhões de reais, sendo 49% a participação Elbor. No acumulado do ano, foram entregues 8 projetos, com VGV total líquido de 1,7 bilhão, sendo 51% parte Elbor. Os repasses no trimestre totalizaram 610 milhões, sendo 62% Elbor, o que representa um crescimento de 20% em relação ao terceiro TRI de 2024. No acumulado do ano, os repasses somaram 1,5 bilhão, avanço de 23% na comparação com o ano anterior. No aspecto financeiro,
Encerramos o trimestre com uma dívida líquida equivalente a 54,5% do patrimônio líquido consolidado, uma redução de 1,2 ponto percentual em relação ao final de 2024. Esse desempenho reflete nosso foco contínuo em fortalecer a estrutura de capital e manter a trajetória de desalavancagem da companhia. Como último ponto, gostaria de destacar a venda de 2 terrenos em linha com a estratégia da Elbor de desinvestir em ativos que não são mais estratégicos. Os terrenos vendidos foram o Alvarenga, em São Paulo, com valor de venda de 18 milhões de reais, sendo 80,34% de participação da Elbor, e Rua Príncipe Raniero, em Campo Grande, com valor de venda de 14 milhões de reais, sendo 50% de participação da companhia. Da minha parte, eram esses os principais pontos. Agora convido o Marcelo Bonanata para apresentar os destaques operacionais. Ao final, estarei à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom dia a todos, agradecer a participação de todos aqui na nossa teleconferência de resultados. Bom dia, Henry, bom dia, Roberval, Lúcia. Primeiro destaque aqui, eu gostaria de falar um pouco do nosso Land Bank. Hoje o nosso Land Bank total é de 11,7 bilhões, 62% parte Elbor. Aqui no gráfico acho que ficou bem bacana, a gente fala da evolução do segundo trimestre de 2025 para o terceiro trimestre, onde a gente teve alguns eventos aqui importantes. Primeiro nós lançamos 370 milhões de reais, né, em lançamentos. Depois, como o Henry já destacou, nós tivemos a venda de 2 terrenos que totalizaram 112 milhões, em linha com a reciclagem que nós estamos fazendo já há algum tempo, no nosso Land Bank, produtos em regiões ou cidades como aqui Cuiabá, como Campo Grande, a gente não atua mais, e regiões que a gente não está atuando mais, a gente estrategicamente a companhia está voltando para o outro lado. Então, bastante importante esse trabalho que a gente vem fazendo com êxito. E aí a gente vê aqui que a companhia não fica parada. Compra de um terreno aqui em Mogi das Cruzes, que é a nossa cidade, onde a gente está com um desempenho, um VSO bastante importante. Então, nós adquirimos um terreno onde já está em aprovação para lançar para o ano que vem, de 152 milhões. E aí, a atualização do VGV, a gente chega em 11,7 bilhões de reais totais. Aqui no lado direito, a gente consegue ver aqui por segmento, onde a gente tem aí a concentração entre médio e altíssimo padrão, e o alto padrão também, mostrando principalmente aqui no nosso Land Bank a diversidade que a companhia tem em segmento, em produto. A companhia não é nichada nem parada em um único segmento. Eu acho que isso que traça a nossa trajetória e nos traz até aqui. Lembrando, né, Marcelo, só para complementar, que esse terreno foi comprado via Alden, né, que é a nossa empresa teria lá com a SPLF, e também foi adquirido via permuta, né, não teve aí Sim, caixa para essa compra, né? Importante. A gente vendeu 2 terrenos que entrou caixa e adquirimos um terreno que não desembolsamos caixa. No slide seguinte, nós destacamos aqui 3 lançamentos que nós fizemos no terceiro trimestre, mostrando para os senhores que a gente já vem anunciando desde o ano passado, que esse ano seria uma retomada em relação a lançamento, principalmente porque o nosso estoque está baixando bastante. Nós precisamos retomar com bastante precaução, com muita moderação, mas sempre que a gente vê oportunidade e fazer um bom trabalho, a gente vem lançando. Então, nós fizemos 3 lançamentos no terceiro trimestre, totalizando 587 milhões, com 93% de participação Elbor. O primeiro lançamento foi o Stay Moema, no bairro de Moema, um produto compacto, um produto para investidores. Esse produto acho que a gente falou um pouco no último call. É um produto onde a gente vai entregar 100% das unidades, inclusive decoradas, um produto que a gente envelopou ele bastante, tem sala de maleiro, tem local para check-in, então assim, é um produto muito bem envelopado, que foi muito bem aceito. A gente, né, Henry, fazendo uma experiência, nós não fizemos nem stand, nem decorado, trabalhando com a carteira, e a gente vem aí consolidando, é um produto que hoje está com mais de 30% vendido, então a gente vem aqui já conseguindo ter nele uma velocidade que a gente chama de velocidade cruzeiro.
Depois, em Mogi das Cruzes, o En também citou, a gente está lançando a última fase do Alegria. Vale destacar que o Alegria a gente lançou no final do ano passado, onde essa última fase era programada para o primeiro trimestre do ano que vem, de 2026, mas com a velocidade de vendas que nós adquirimos nas duas primeiras fases, nós antecipamos o lançamento da terceira fase pela demanda que nós criamos hoje na cidade. Então, a gente é uma participação de 80% parte Elbor, o Stay Moema 100% parte Elbor. A gente saiu com 23%, hoje a gente deve estar com quase 30% também vendido. E o Colage na Bela Vista, na Brigadeiro, nós lançamos no último final de semana de setembro. Tá? Então, é um empreendimento com 461 unidades, é um empreendimento também de unidades compactas, de unidade de investidor, mas nessa região aqui, além do investidor, também temos o consumidor final. Saímos com esse 17% no primeiro final de semana, mas hoje já estamos com 30% vendido das unidades. Acho que é importante, todos os empreendimentos já alcançando uma velocidade cruzeiro, tendo uma boa saída, isso que é o principal. E destacar que nos 9 meses de 2025 foram lançados 7 empreendimentos com um VGV total de 1,3 bilhão, 70% de parte alta. Nas vendas contratadas, nós crescemos 6% na comparação do acumulado do ano. No terceiro trimestre, nós tivemos uma pequena queda em relação ao terceiro trimestre de 24, de apenas 3%, mas crescemos 2,5% em relação ao segundo trimestre de 2025, totalizando 479 milhões de vendas no terceiro trimestre. Nos 9 meses acumulados, nós tivemos uma venda total de 1,5 bilhão contra 1,4. Então, nós tivemos um crescimento de 6% em relação aos 9 meses de 2024. E aqui a gente acaba colocando aqui o segmento de construção, pronto e lançamento. Então, a gente tem um equilíbrio aqui, hoje, tendo bastante venda em relação às unidades em construção, de pronto, que sempre é o nosso foco, mas também já começando a destacar as unidades de lançamento, voltando a lançar, a gente começa a ter essa proporcionalidade. E nos 9 meses, nós, como a gente já tinha destacado, lançando 1,5 bilhão. A nossa estratégia comercial, como tinha citado o Henry, muito focado na venda do nosso estoque, tanto do estoque pronto como no estoque em construção, e lançando sim com muita prudência, com oportunidade. E o nosso VSO, ele vem mantendo em linha, ele cai um pouquinho em relação ao terceiro trimestre de 24, ao segundo trimestre de 25, muito por conta dos lançamentos que nós fizemos e principalmente do Colage, que a gente lançou no último final de semana, como nós havíamos destacado, com 461 unidades. Então, a gente praticamente não teve tempo de vender. Então, como todo mundo pode perceber, que ao longo do período a gente vendeu quase o que nós vendemos no final de semana. Então, a gente é mais por conta disso que eu acho que teve uma pequena queda do VSO, mas ele continua em linha com o mercado, a gente está aí conseguindo ter uma velocidade bem legal. E nos 9 meses, a gente fechou com 42,6 contra 42,9 em relação do ano passado. Parte Elbor, ficamos com 16,3 e 37,5 de VSO. A gente julga um VSO bem robusto, que está dando para manter aí o nosso estoque baixo e conseguindo girar tanto o estoque, construção e lançamento. No estoque total, a gente está com 2,4 bilhões localizado 98% na região sudeste. Dividindo aqui por padrão, a gente tem médio alto com 786, o alto com 681, médio com 556, o altíssimo com 333, o econômico com 24 e comercial, que é um restinho só, com 14. O total de 2,4 bilhões, a gente tem 1,6 bilhão parte Elbor. Importante destacar a nossa estratégia em relação principalmente do estoque pronto e do nosso legado. Os senhores vão perceber onde nós chegamos níveis de estoque do legado que praticamente se encerra nesse novo ciclo.
A gente vem acompanhando aqui que em 2018 nós tínhamos 1,9 bilhão de estoque pronto e hoje a gente tem 585 pontos. 580, dos 585, apenas 12 milhões do estoque do legado. Estamos chegando ao fim de um estoque que a gente, infelizmente, criou na época dos distratos e que hoje a gente está finalizando, um estoque que teve muita concentração de comercial, de hotéis, e hoje a gente acabou. Então, o nosso estoque hoje, dos 573 milhões, muito concentrado no consumidor final, produto residencial. A maioria do nosso estoque pronto, ele ficou pronto esse ano, pouquinho de estoque ficou no final do ano passado, maioria que ficou agora no final, esse ano especificamente, empreendimentos grandes, que é normal a gente ter esse estoque, mas que está fazendo com que a gente tenha um volume de velocidade de venda também importante, muito concentrado também para vender nosso estoque, mas com apenas 12 milhões, de novo falando, espero que no muito próximo aí eu possa dizer para vocês que a gente zerou o legado. Quer destacar alguma coisa, hein? Não, acho importante, porque esse legado também é um legado que veio da época do distrato, e a cada venda era uma margem muito ruim que a gente reportava no balanço, Sim. né? E isso está acabando, praticamente acabou, né? E os nossos números mostram isso, né, em relação às nossas margens. Nós tivemos no terceiro trimestre 3 entregas, totalizando 731 milhões de reais, 49% da Elbor, parte Elbor. Uma entrega foi no Reserva Caminhos da Lapa. A gente sempre destaca o Caminhos da Lapa, que é desde 2016, a gente uma parceria com a Tegra. A gente vem desenvolvendo um novo bairro no bairro da Lapa, com uma revitalização total, uma nova infraestrutura na rua, na região, um local que a gente deixou totalmente arborizado, investimento no local, na micro-região, e um local onde a gente percebe crescimento, o desenvolvimento e a possibilidade de muita gente ter a migração de morar em um tamanho de apartamento onde todo mundo sonha, de poder obter uma qualidade melhor de vida. É isso que a gente vem desenvolvendo com a Tegra. Acho que a gente já tem quase 2.000 unidades de entrega e a gente vem desenvolvendo. Acabamos de lançar um novo empreendimento agora em outubro. Então, a gente muito feliz com esse local, com esse empreendimento Caminhos da Lapa, e nós entregamos a última fase do Reserva Caminhos da Lapa com 306 milhões de reais. Um outro empreendimento que nós entregamos na cidade de Osasco, 104 milhões de reais, 70% parte Elbor, um empreendimento também que foi um sucesso absoluto, 2 e 3 dormitórios, médio padrão, muito bem localizado na cidade de Osasco. A gente, como a entrega foi agora, os juros aumentou bastante, a gente tinha um receio, inclusive, que fosse ter mais dificuldade de repasse, mais dificuldade, inclusive, em distrato, e a gente teve muito pouco distrato, repassamos muito bem, tivemos uma qualidade muito boa nas vendas, e com uma satisfação quase unânime dos clientes em relação a esse produto, que ficou belíssimo mesmo. Vamos ter um belo mall da HBR com o Convém, alavancando, com essa modernidade que a gente vem trazendo em relação a projetos novos. E o último produto que nós entregamos foi o Figueira Leopoldo, uma parceria com a MPD, um produto de altíssimo padrão, de 321 milhões de reais, 50% parte Elbor, que fica na rua Leopoldo Couto de Magalhães, um dos endereços mais importantes da cidade de São Paulo. É um empreendimento de 355 metros quadrados de área privativa. Como o alto padrão sempre ele é agudo, né? Você sai com uma velocidade de venda e principalmente quando ele fica pronto, preparamos um decorado agora e temos certeza absoluta que a gente vai ter agora começar com uma velocidade cruzeiro, onde o empreendimento está completamente entregue e muito bem feito, por sinal. Nos 9 primeiros meses de 2025, foram entregues 8 empreendimentos com VGV total de 1,7 bilhão, 51% parte Elba. Nos repasses, nós crescemos 23% no acumulado de 2025.
foram 19% em relação ao terceiro trimestre de 24 e 44% em relação ao segundo trimestre de 2025. Nos 9 primeiros meses, a gente cresceu 23%, fechando 1,5 bilhão. Você quer falar alguma coisa em relação ao repasse? Que acho que é o coração da companhia, é vender, mas também repassar. Não, os repasses estão indo bem e a expectativa também é que no quarto trimestre a gente consiga repassar bastante coisa, porque entregamos mais 2 empreendimentos, né? É isso aí. E aí, no último slide, a gente faz um panorama, aí uma radiografia de tudo que a gente já entregou, que vai entregar. Então, são 16 empreendimentos em construção, com um VGV de 3,8 bilhão e entregas até 2029. Primeiro trimestre, a gente tem aí já 86% das unidades dos empreendimentos que nós entregamos vendido, com 91% já repassado. No segundo trimestre, a gente tem 88% vendido e 60% repassado. Terceiro trimestre, 69% vendido com 61% repassado. Depois, o quarto trimestre, nós temos aí a expectativa de 2 empreendimentos para entregar. E aí a gente vem mostrando para todo mundo 2026, 2027, 2028 e 2029, a expectativa aí desses empreendimentos em construção e tudo que a gente tem ano a ano de entrega e de repasse. Da minha parte, eu finalizo por aqui. Agora é com o Roberto Altófalo. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos e vamos passar aqui para os destaques financeiros. Começando pelo slide 15, olhando para a receita líquida no lado esquerdo, no terceiro trimestre registramos 232,6 milhões de reais, que representa uma queda de 32,9% em relação ao mesmo período do ano passado e 18,5% frente ao segundo trimestre desse ano. Essa variação negativa ela tem relação direta com o mix de vendas, já que a nossa receita é reconhecida pelo método POC, ou seja, de acordo com o avanço físico das obras. No terceiro trimestre, 40% das vendas corresponderam a unidades em construção, 35% a unidades prontas e 25% de lançamentos. Já no segundo trimestre de 25, a composição foi de 68% em construção, 25% prontas e 7% em lançamentos. Ou seja, no terceiro trimestre, o receitamento ele foi menor porque o volume de lançamentos ele foi bastante representativo, representaram 1/4 aí, das vendas. Tá? No acumulado do ano, a receita líquida chegou a 817,4 milhões, 15,2% abaixo do mesmo período de 24, também impactada, é claro, pelo perfil das vendas. Nos 9 meses de 25, o mix foi composto por 47% de unidades em construção, 29% de unidades prontas e 25% em lançamento. Enquanto dos 9 meses de 24, essa distribuição era de 49%, 36% e 14%, respectivamente. Agora, passando para o lado direito do slide, temos o lucro bruto e a margem bruta. No terceiro TRI, o lucro bruto foi de 70,7 milhões, queda de 36,8% frente ao mesmo período de 24 e de 26,2% em relação ao segundo trimestre de 25. Reflexo, novamente, do perfil das vendas reconhecidas, como já comentei. A margem bruta ficou estável em 30,4% no terceiro trimestre de 25. No acumulado do ano, o lucro bruto totalizou 256,4 milhões de reais, com margem bruta de 31,4%. Agora, seguindo para o próximo slide, falamos do resultado apropriado, que representa o reconhecimento dos empreendimentos vendidos, ainda em construção, e
que serão registrados no resultado da companhia conforme o avanço das obras. Encerramos setembro com 550,7 milhões de receita a apropriar, um crescimento de 70,6% em relação ao terceiro trimestre de 24. Mais de 70% desse valor vem dos empreendimentos Alegria, Pátio Mogilar e Mogi das Cruzes, lançado no quarto trimestre de 24, Open Mind em São Paulo, lançado no segundo trimestre de 23, e Pátio Vila Mariana, também em São Paulo. A margem a apropriar do terceiro TRI ficou em 26,4%. Agora, passando para o slide 17, olhando as despesas gerais e administrativas, sem depreciação e amortização, foram de 28,6 milhões no trimestre, alta de 22% sobre o terceiro trimestre de 24 e 1,6% frente ao segundo trimestre de 25, influenciada principalmente pelo aumento das despesas com pessoal e honorários, em razão do reajuste salarial de 5,5%, decorrente do acordo coletivo anual firmado no segundo trimestre de 25 e do reajuste dos custos com convênios médicos. No acumulado do ano, as despesas gerais e administrativas somaram 84 milhões, aumento de 10% frente a 2024. As despesas comerciais no terceiro TRI somaram 18 milhões, redução de 36% em relação ao terceiro TRI de 24 e 36% frente ao segundo TRI de 25. Essa redução é explicada principalmente pelos menores gastos com publicidade e propaganda, comissão e stand de vendas. No acumulado do ano, as despesas somaram 72 milhões, representando uma redução de 5% em relação aos 9 meses de 24. A variação no acumulado do ano reflete um tratamento temporal, devido à apropriação no resultado conforme a evolução das obras da companhia. Agora, passando para o slide 18, o lucro consolidado do TRI foi de 13 milhões, sendo 500 mil atribuíveis à controladora. Esse resultado inclui, além do que já comentei nos slides anteriores, 4 milhões de equivalência patrimonial, principalmente do Figueira Leopoldo e Reserva Caminhos da Lapa. No acumulado do ano, o lucro consolidado foi de 68,9 milhões de reais, com 9,7 milhões referente à controladora. Agora, passando para o slide 19, falamos do perfil do endividamento. Encerramos setembro com dívida bruta consolidada de 1,8 milhões de reais, redução de 12% em relação ao final de 24. Resultado de pré-pagamentos, renegociações e novas emissões com prazos mais longos. Importante aí é destacar que 50% dessa dívida é autoliquidada. Encerramos o trimestre com 1,5 milhões de reais de dívida líquida, o equivalente a 54,5% do patrimônio líquido. Este índice é 1,2 pontos percentuais menor do que no final de 24. Agora, no slide 20, apresentamos a geração de caixa. No consolidado, tivemos uma geração de 1 milhão de reais no TRI. Já nas SPEs não consolidadas, a geração foi positiva de 34,6 milhões de reais, com destaque para o Reserva Caminhos da Lapa. Considerando o consolidado e o não consolidado, a geração final de caixa do trimestre foi de 35,6 milhões de reais. E para fechar a apresentação, passando para o último slide, vamos reforçar aqui as nossas prioridades para esse final de ano, que seriam foco na gestão comercial ativa, com estratégias específicas para o estoque legado e novo ciclo, administração eficaz do Land Bank,
potencializando novas oportunidades e priorizando a venda de terrenos que não se enquadram na nossa estratégia de longo prazo. Lembrando que em 25 já vendemos 3 terrenos. Concluir a obra e garantir a entrega de 2 empreendimentos até dezembro, totalizando um VGV total de 331 milhões de reais. Lançamentos estratégicos na Grande São Paulo e em Mogi das Cruzes, alinhados às melhores oportunidades de mercado. E, por fim, continuaremos firmes na disciplina de gestão de custos e na redução da alavancagem, assegurando a rentabilidade e a nossa sustentabilidade financeira. Com isso, encerro aqui a apresentação e vamos abrir para as perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido do seu nome e sua companhia. Por favor, aguardem. A primeira pergunta vem do Herman Lee, Bradesco BBI. Bom dia, obrigada pelo espaço. Queria entender um pouco da dinâmica do receitamento mais fraco que caiu tri contra tri e ano contra ano, apesar dos lançamentos e vendas mais fortes. Uma segunda pergunta, como estão vendo a dinâmica dos minoritários olhando para frente? Como isso deve impactar o lucro líquido? Obrigada. Herman, obrigado pela pergunta. É o Henry. Então, a primeira, como o Roberval já comentou aqui, a questão da receita está muito associada ao POC e muito associado à venda de lançamentos. Então, a companhia, os lançamentos tiveram uma participação maior no mix de venda e como a gente não começou ainda as obras desses empreendimentos, a gente ainda não receitou, né, essa receita por conta do POC. E a outra pergunta é a questão dos minoritários. Então, você vai ver que a Elbor já está, trimestre a trimestre, mostrando que nos novos lançamentos a Elbor tem uma participação maior nas SPS. Né? Até o Marcelo comentou aqui, no terceiro TRI, foram uma participação de 90% Elbor. Né? E a gente vai ver esse número crescer, porque a maioria dos terrenos hoje do nosso Land Bank, a Elbor tem uma posição aí, ou de 100% ou uma posição bem significativa. Isso está alinhado com a nossa estratégia também de conseguir ter mais receita e também isso tem a ver até com a desalavancagem que vai acontecer ao longo aí do tempo. O Herman, o Roberval, tudo bem? Só complementando aqui o Henry na comparação anual, só para você ter uma ideia, esse trimestre de 25, os lançamentos representaram 25% das vendas, e no terceiro trimestre de 24 nós não tivemos lançamento, então foi zero. Então, isso justifica bastante essa queda aí do receitamento. Tá bom? Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar sua pergunta no campo Q&A, seguido do seu nome e companhia. Peço, por favor, que aguardem enquanto coletamos mais perguntas. A próxima pergunta vem do Elvis, Itaú BBA. Podem comentar sobre os lançamentos programados para o quarto trimestre? Estão animados com a performance de vendas desses empreendimentos e qual a margem que enxergam para eles? Elvis, obrigado pela pergunta. É o Marcelo. Existe a expectativa de 3 lançamentos para esse último trimestre. Um lançamento nós acabamos de fazer agora, como eu tinha dito, no Caminhos da Lapa. Saímos muito bem. Tem um outro lançamento em Higienópolis, na rua Itacolomi com Piauí, que é um apartamento de 260 metros quadrados, também uma boa expectativa. E um último lançamento que acho que o Henrique acabou comentando no início, em Mogi, que é dentro do Mogi Shopping, e a expectativa é a melhor possível. Se a gente for colocar uma expectativa conservadora ou uma perspectiva
pessimista vai ser boa. Mas existe uma excelente expectativa para o empreendimento que deve ocorrer até o final de novembro, mais tardar início de dezembro, né? E a gente quer o mais rápido possível. Em relação às margens desses empreendimentos, elas estão em linha com o que a gente vem performando. Então, como a gente disse, lançar não é só lançar por lançar, é lançar para performar, ter resultado, ter margem e principalmente poder ter velocidade de venda. Não sei se o Henrique quer comentar alguma coisa. Não, até comentar que outubro foi um bom mês, né? Excelente. Foi um mês excelente em vendas e a expectativa nossa aqui é muito boa por esses novos lançamentos. E a margem é como o Marcelo falou, né? A Elbor sempre reportou aí, esses anos todos, uma margem em torno de 30 e poucos por cento. É o que a gente quer atingir nesses lançamentos também. E só para complementar, eu sei que você, Elvis, perguntou sobre os lançamentos, mas a gente também está programando para o final de novembro mais um evento do Só Elbor Tem. O Henrique acabou de falar que ele está sabendo de primeira mão aqui, mas e mais um evento do Só Elbor Tem, que é o nosso evento de venda de estoque. Então, só para dizer que além do lançamento, a gente também está trabalhando com a nossa venda de estoque. Tem mais uma pergunta do Gustavo Fabris, BTG. Ele havia perguntado também do pipeline de lançamentos, que o Bonanato acabou de responder, e a segunda pergunta dele foi: se pudessem, gostaria que compartilhassem um pouco da visão de vocês para a geração de caixa e desalavancagem olhando para os próximos trimestres. Obrigada. Gustavo, BTG. Oi, Gustavo, é o Roberval, tudo bem? Bom, Gustavo, a gente tem ainda, tivemos dois empreendimentos aí que, na verdade, escorregaram do terceiro TRI para o quarto TRI, né, de entregas. Então, a gente deve ter um quarto TRI ainda bastante interessante a nível de repasse e a gente deve continuar nesse nosso ritmo de alavancagem, de desalavancagem. É importante destacar que a gente já fez um grande movimento de desalavancagem, né? Hoje a dívida líquida versus PL está em torno de 54,6%. A gente ainda deve desalavancar mais com esses dois empreendimentos que estão em fase de repasse e ainda a gente tem mais esses três empreendimentos que foram entregues, né? É claro que o quarto trimestre é um trimestre bastante desafiador, né? Por conta das festas, então, mas a gente tem uma perspectiva ainda de continuar esse ritmo de desalavancagem, tá? Acho até para complementar aqui o Roberval, né, ano a ano a gente reduziu praticamente quase 250 milhões de reais de dívida, né? E a gente deve ver ao longo dos próximos anos, como a companhia voltou a lançar também, o financiamento imobiliário, ele deve no próximo ano ele crescer por causa das obras novas que a gente vai ter, perfeito? Mas a gente continua focado em desalavancagem através de venda de alguns ativos, reciclagem de terrenos, como a gente fez, e principalmente na operação, ou seja, entregando os empreendimentos, repassando e reduzindo dívida. É isso. Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar a sua pergunta no campo Q&A, seguido do seu nome e sua companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Por favor, aguardem mais um momento enquanto coletamos mais perguntas. Mais uma pergunta do Herman Lee, Bradesco BBI. O que esperam de venda de terreno até o final do ano? O Herman, é o Roberval. A gente tem 2 terrenos ainda que estão em fase de diligência e essas vendas devem se concretizar aí até o final do ano. Eles estão nesse processo. E a gente tem mais 2 terrenos que a gente está em fase de estudo para ver se realmente se viabiliza essas vendas, tá? Então, esses são os terrenos que não estão no core da empresa, que a gente deve aí monetizar até o final do ano. Só para complementar o Roberval aqui, Herman, o Henry, vamos lá, os 2 terrenos que a gente divulgou nesse trimestre, eles foram vendidos, tá ok? A gente só não fez a liquidação financeira, porque um deles a gente vendeu a SPE e a gente se obriga a ir para o CAD, então tem o prazo do CAD que deve estar terminando agora, e o outro tinha uma cláusula também, uma condição precedente que também já foi superada. Então a gente vai monetizar esses 2 terrenos dentro desse último tri. E sobre o para frente, a companhia sempre está olhando o banco de terrenos e a gente sempre está estudando a melhor alternativa de explorar essas oportunidades. Então, com certeza, eu não posso te precisar hoje se a gente vai conseguir vender mais alguma coisa até o final do ano, mas com certeza está no nosso foco, inclusive alguns terrenos até mudar o perfil dele para lançamentos como, por exemplo, econômicos, como a gente fez aí 2 empreendimentos com a própria Cury. Mas isso ainda não está ainda concretizado, mas a gente tá olhando isso aí com carinho. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Henry para que faça as considerações finais da companhia. Gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa conferência, agradecer aqui ao time de RI da Elbor, né, que nos ajudou hoje aqui com todo esse material e que estão sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e um bom dia a todos. A videoconferência da Elbor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.